Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade aqui a trabalhar com as funções de procura e a nossa função de hoje é a função PROC-V. Bom, o que é uma função PROC-V? É a função que vai procurar na vertical. Então nós temos o PROC que apenas procura, você que define a posição, o PROC-V que vai procurar na vertical e nossa próxima função a gente vai trabalhar com PROC-H que procura na horizontal. Bom, vamos entender aqui a sintaxe dessa função, que é o PROC-V. A sintaxe da função PROC-V, você tem o próprio nome, PROC-V, valor procurado, lembrar que a gente trabalha aqui com um código, matriz tabela, é o local onde você está procurando a informação, número índice de coluna, como a gente está trabalhando com procura na vertical, então nós temos aqui a coluna. E aqui é o local, né? Na verdade, procurar o intervalo. Então, essa é a forma da gente estar trabalhando com PROC-V. Aplicação: sinal de igual, a própria função, o código, o intervalo dentro da tabela. Lembrar que como a gente tem uma tabela matriz, não necessariamente é uma coluna ou uma linha, né? Nesse caso aqui, a gente tem toda uma estrutura que é um grupo de várias células aqui e a gente tem um intervalo aqui entre. E um ponto bastante importante, esse número índice de coluna. Então aqui eu estou dizendo que dentro dessa tabela eu vou procurar aqui o número 2, no caso, primeira coluna, segunda coluna. Bom, vamos colocar em prática no Excel. Aqui no Excel a gente tem uma tabela um pouquinho mais completa do que a da aula anterior, a própria estrutura, né? Produtos de informática. O código aqui pode ser trabalhado tanto número quanto letra. E nós temos a seguinte informação aqui, que é a própria descrição desse produto. Quando encontrar o produto, ele vai encontrar a descrição e o próprio valor. E aí a gente tem essa seguinte informação. Nesse caso, ó, eu tenho o código e aí eu tenho a descrição. Eu posso digitar aqui, por exemplo, a letra B, automaticamente ele encontrou o teclado. E aí eu já tenho a função aqui, ó, função PROC-V aplicada. Bom, colocando em prática, sinal de igual, o próprio PROC-V, tab, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela. Lembrar que os títulos não faz parte aqui, né? Então você procura sempre as informações que são os dados, ponto e vírgula. E aí a gente tem aqui, ó, como isso é considerado uma tabela, toda essa área aqui, você tem o que, ó, primeira, segunda coluna, terceira, né? Nesse caso aqui a gente tem o número 2. Eu não estou buscando a descrição, então, ó, número 2. Você digita o 2 lá, fecha o parêntese e Enter. Na verdade, a gente trabalha aqui com a primeira variação aqui da função PROC-V, tá? A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais à frente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.